Bom, a nossa conversa com o vereador Marcelo Lopes é sobre o lixão, porque ainda a prefeitura, inclusive, ainda chama de aterro sanitário, mas de aterro sanitário aquilo ali não tem mais nada, né? Não tem mais, já está esgotada a capacidade de absorção do lixo de Roraima. O que é e por que você apresentou à Câmara, Marcelo, um pedido de audiência pública sobre essa história do lixão? Bom dia. Bom dia, Getúlio. Bom dia aos ouvintes. Quero agradecer o convite para a entrevista. E, na realidade, a gente acompanha essa problemática do lixão há anos em Boa Vista, né? E nesse ano, o que deu início, né, essa discussão na Câmara através do nosso gabinete tem a ver com aquela questão das crianças. A gente, quando fala do lixão, muitas pessoas não dão muito ouvido por se tratar de lixo, né? Uma questão gravíssima do ponto de vista ambiental, do ponto de vista econômico e principalmente com relação a esses trabalhadores, em especial as crianças, né? O Poder Executivo Municipal, a Prefeitura, se intitula a capital da primeira infância e a gente vê uma situação daquela deplorável com as crianças acontecendo dentro do lixão. Então aquilo ali fez com que a gente virasse as antenas para o lado do lixão e começasse a verificar tudo que está sendo feito ali. Então a gente teve uma discussão com o Fórum Lixo e Cidadania, que tem acompanhado os trabalhos da Prefeitura na elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrado de Resíduos Sólidos, e as críticas são gigantescas, né? Há uma deficiência no tocante à participação popular. E justamente uma gestão que, em período eleitoral, afirma veementemente sobre orçamento participativo, sobre gestão participativa, e a gente entende que é atendendo aquilo que a população anseia, aquilo que a população solicita, discutindo abertamente, claramente, com franqueza com essa sociedade, que a gente vai conseguir fazer gestão participativa e orçamento participativo. E não é o que está acontecendo. Então, quando a gente veio discutir com o fórum, fomos ao Ministério Público, fomos entender, existem TACs assinados com o Ministério Público, inclusive do trabalho não cumprido muito aquém do que é a expectativa daquele próprio órgão, e nada mais é feito. Então, hoje se tem uma notícia que um novo aterro está chegando, que a possibilidade de uma usina de produção de energia, e nada é feito no atual, não se pensa num resgate daquilo que já foi acometido na nossa cidade, naquela região, e o que vai, doutor Getúlio, normatizar tudo isso é o plano, que tem um prazo máximo agora, impossível de prorrogação, a junho do próximo ano, que é o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. E é justamente aí que é a nossa grande preocupação, porque ele está também na contramão daquilo que a sociedade vem pedindo. E a gente vê que está concorrente a elaboração e aprovação desse plano com a construção de um novo aterro. Então, ora, como é que eu vou fazer a casa antes do projeto? O carro está diante dos bois. O carro está diante dos bois. Quem é que está, finalmente, elaborando? São técnicos da própria Prefeitura? Tem empresas contratadas? Isso, vamos lá. Então, quando a gente passou a acompanhar com a responsabilidade da função de vereador, a gente tem sido, inclusive, sido visto como oposição. Eu, que inclusive já participei de outras gestões, né, da atual prefeita, mas primeiro eu digo a todo mundo, né, governo sem oposição é um governo fraco, que acaba não fazendo nada do que a população está atendendo. E no nosso período eleitoral, a gente prometeu exercer o nosso mandato dessa maneira. Então eu fui a fundo para entender o que está acontecendo, e o plano vem do mesmo modus operandi de outras políticas públicas da cidade. É uma empresa de consultoria de fora que está realizando o plano. Está obedecendo a questão das audiências públicas no tocante a agendamento e realização de uma audiência pública, porém com baixo resultado efetivo. Eu digo isso porque o Fórum Lixo e Cidadania, que tem como representantes órgãos federais, tem toda a sociedade civil organizada em volta desse assunto, que preconiza inclusive a aplicação da legislação federal e a pertinente, no nosso caso da Amazônia, tem feito relatórios com críticas imensas às etapas do plano. Para você ter uma ideia, o plano já terminou todas as etapas, então foram 6 etapas preliminares e um relatório final. E o Fórum Lixo e Cidadania vem reclamando, vem apontando problemas, de maneira alguma tem sido apontado
etapa por etapa, e que vão de problemas assim, para a gente entender, simples, de caracterização de Boa Vista, né? Quem está fazendo a impressão que não consegue reconhecer a cidade nem no mapa. Então, problemas de caracterização da cidade, como definição de segmentos econômicos, como garimpo de diamante e ouro, colocado no relatório. Aqui na cidade de Boa Vista? Aqui na cidade de Boa Vista, caracterizou Boa Vista como produtora de lenha. Então, nós não temos mata, não temos floresta em Boa Vista. Tem que ser realmente em sigilo, porque senão a população souber onde tem um garimpo. Sai do lixão e vai pro garimpo. Então é isso. Então, assim, a caracterização de inúmeras vezes, erros grosseiros como a nascente do Rio Branco, enfim. Desta mania do governo do Estado, da Assembleia Legislativa, da Prefeitura Municipal de contratar empresa de fora. E aí não escapa ninguém. Exatamente. Nem escapa os poderes do Estado, nem o município. Infelizmente, as instituições públicas de Roraima têm ojeriza a quem se aventura a ser empresário em Roraima. Contrata tudo de fora. E deveria ser o contrário. Nós temos profissionais extremamente capacitados nessa área. Nós temos hoje Boa Vista goza de uma comunidade acadêmica forte. A gente acabou de ver aqui uma entrevista belíssima no seu programa, falando um pouco dessa questão da educação superior. Eu posso falar pela Universidade de Roraima, Marcelo, só na Universidade Federal de Roraima existem quase 300 doutores em todas as áreas que você imaginar. Ou seja, qualquer empresa privada que quisesse participar de uma licitação dessa, teria profissional a ser contratado aqui, como as instituições públicas da comunidade acadêmica poderia ser feito termos de cooperação técnica, parcerias que seriam até muito mais econômicas, talvez. Mas, enfim, eu falei de alguns erros básicos, mas nós temos problemas no plano, nesses etapas que foram feitos, gravíssimos. Por exemplo, não menciona o Igarapé Uai Grande, nenhuma das etapas. Que aqui está bem pertinho, lá do lixão. Do lado do lixão, um Igarapé falecido. Já falecido. Porque, e não menciona no plano, por exemplo, a grande caixa preta da fórmula de cálculo da coleta de lixo em Boa Vista. Coleta e pesagem, né? Coleta, pesagem, as galhadas, as varrições. A gente sabe da problemática, não tem nada muito fácil. Vereador Marcelo, a audiência pública está convocada para que dia? Então, exatamente, Getúlio, voltando ao assunto que a gente estava falando. Então, já foi aprovado. Já foi aprovada pelos vereadores. A prefeitura é obrigada a mandar representante lá? Não é obrigado a mandar representante. Então, assim, eu estava falando, uma das razões por qual a gente decidiu chamar a audiência pública. Então, eu falei do Igarapé Uai Grande, que não é citado nos produtos da empresa de consultoria. ZPE e Distrito Industrial não existe nos relatórios. Então, se hoje não são grandes geradores de resíduo sólido ainda na nossa cidade, cerca de alguns anos serão. Então, a gente precisa entender que há uma previsão. A questão do fluxo migratório, a quantidade de venezuelanos indo e vindo na nossa cidade, também não foi levado em consideração. Ou seja, o Fórum Lixo e Cidadania vem discutindo e vem apontando tecnicamente a fragilidade desse plano e não tem sido ouvido. Então, como a gente imagina que vai acontecer? Na véspera do prazo final, o projeto de lei chega na Câmara em regime de urgência e é isso que a gente quer evitar. Então, ou seja, para que a sociedade civil organizada no assunto seja ouvida, para que a gente possa entender melhor e dar oportunidade da empresa se explicar e dizer o porquê não colocou, não atendeu cada uma das reivindicações. E para que ao menos uma audiência pública seja feita de maneira imparcial, que a prefeitura tenha o seu momento para falar, para que a Câmara tenha o seu momento para falar e a sociedade possa falar. A gente, enquanto... como a gente propôs como propositor dessa audiência pública, iremos presidi-la. Mas foi aprovado. Foi aprovado, ainda não tem data, então a gente está discutindo isso. Quem marca a data? É o presidente da Câmara. A gente já ensaiou uma primeira data, que seria dia 14 passado. Infelizmente, a Câmara está com inúmeros
projetos na pauta e eu tenho discutido essa questão de priorização também, a importância de cada matéria. E na Câmara Municipal a gente tem alguma dificuldade, a gente tem a dificuldade política que é natural, a gente respeita, mas, por exemplo, eu pedi um requerimento, o senhor falou da educação, pedindo esclarecimento e documento da prestação de conta da educação, os vereadores rejeitaram. Rejeitaram o requerimento, pedindo informação e os documentos da prestação de conta. Por quê? Porque hoje o Executivo tem uma base aliada forte, suprema dentro da casa, então hoje o que a gente pode é contar com um programa como o do senhor, aqui para poder estar comunicando à sociedade. A gente veio aqui para falar da questão do lixão e já vê a dificuldade de marcar a data da audiência pública. Então, ou seja, a gente está visitando o Tribunal de Contas, a gente está visitando o Ministério Público, estamos vindo nas emissoras de rádio, estamos indo nos programas de televisão, para tentar mobilizar de forma... mobilizar a sociedade, mobilizar a imprensa para que a gente consiga fazer corpo e fazer acontecer coisas importantes na nossa cidade. A questão do lixão acho que a gente acabou, em função dos ouvintes, não falando tudo que tinha que falar, mas assim, tem questões seríssimas. Essa das crianças, a gente tem que voltar no assunto, essa questão do trabalhador. A empresa de consultoria diz que Boa Vista faz coleta seletiva e aponta os catadores do lixão como os responsáveis pela coleta seletiva em Boa Vista. Os catadores? Então todos os municípios do Brasil fazem coleta seletiva. Então assim, não deixar isso passar em branco e não chegar um projeto de lei na casa que vai ser votado de costa. Nós temos que discutir, nós temos que alterar ele na fonte e nós precisamos proteger o futuro da nossa cidade.